Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Desde a sexta-feira passada, novas câmeras de monitoramento foram instaladas em 12 cruzamentos da cidade na tentativa de inibir o motorista que comete infração. Qualquer uma delas pode ser autuada com a ajuda das câmeras, como, por exemplo, não usar o cinto de segurança, avançar o sinal ou usar o celular enquanto dirige. Ô Paulo, você acha que vai ter muita gente tomando autuação aí com essas novas câmeras? Bom, primeiramente, bom dia, Caio. Bom dia. Bom dia mais uma vez aos amigos da mesa e a todos de casa. Bom, o grande desafio para a administração pública, e a gente ouviu bastante o doutor, né, falando sobre a questão da área de saúde, envolve saúde, educação e transporte e trânsito. Então, transporte e trânsito, de fato, é um grande desafio para a cidade. A cidade foi feita para as pessoas, então a gente precisa oferecer serviços públicos para as pessoas de boa qualidade, promover para cada uma das pessoas que moram na cidade uma possibilidade de mobilidade urbana, né? E essa que é o grande desafio dos gestores em termos de transporte e trânsito na cidade. E não é fácil porque a gente tem um crescimento de frota de veículos na cidade muito grande. Nos últimos 10 anos praticamente dobrou o número de veículos emplacados em Juiz de Fora, cerca de 240 mil veículos aqui na cidade. E isso a gente não conta os veículos que vêm de fora, né? O doutor Hugo mencionou que considera Juiz de Fora como um polo regional, de fato é verdade. A gente tem muito carro de fora vindo para a cidade, pessoas que estudam aqui, trabalham aqui. Então é mais carro circulando nas ruas e a cidade não foi preparada para o carro, foi preparada para a pessoa, né? Para as pessoas. Então o grande desafio é esse. E em meio à crise, a gente percebe, né, que o papel da gestão é primordial nesse sentido para a gente driblar a crise e conseguir oferecer serviços com os recursos que a gente tem. Então, as câmeras de monitoramento elas já existem antes desse trabalho de fiscalização. As resoluções do CONTRAN, que regulamentam a fiscalização por câmeras, já autorizavam a fiscalização nas estradas e rodovias desde dezembro de 2013. Estradas e rodovias já podiam ser fiscalizadas pelas câmeras de monitoramento. E a partir de junho de 2015, essa regulamentação chegou para as vias urbanas de dentro da cidade. E o objetivo é justamente inibir a prática da conduta infracional. A sensação de que as pessoas estão sendo monitoradas o tempo todo, né? O agente da autoridade de trânsito, a pessoa física, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Mas quando a gente tem uma câmera de monitoramento, num ponto fixo, e ela tem um raio de giro de 360 graus, ela consegue trabalhar com essa fiscalização, esse monitoramento, por muito mais tempo do que um agente da autoridade. Eu vou ser, muito obrigada. Como é que as ladies, né? Primeiro as ladies, né? Ladies first, vamos lá. Paulo, é o seguinte, você está defendendo a bandeira aí do trânsito, da situação da cidadania. Doutor Hugo defendeu a bandeira da saúde. Eu vou defender a bandeira da educação. Você não acha que o povo, ele não está preparado, ele não está educado para essas situações assim? Ainda deveria estar, mas é aquilo que eu acho que a mesa de debate em off ela é melhor do que ela que vai ao vivo, entendeu? Então é o seguinte, as pessoas não aceitam porque tem aquele pré-conceito. Então ele já acha que vai multar, já fala que é para quando o carro parar, a câmera vai te focar, é nessa hora que você vai pegar o celular para ver quem te ligou, porque o sinal está fechado, e vai deixar o celular. Ou então ele vai atender o celular. Então, eu já recebi e-mails dizendo o seguinte, que a câmera é para ver a hora que você bota a mão no celular, para te filmar na hora que está parado no trânsito. Então, eu estou te passando isso porque realmente, né, chega isso aí. Você acha isso também, que eles não estão preparados, não estão educados para isso? Posso só complementar? A educação, claro. No início eu citei algumas autuações, né, que as câmeras podem ajudar na fiscalização, Sim. mas você vê coisas absurdas acontecerem no trânsito. Uma vez eu vi uma senhora fazendo unhas enquanto dirigia. Né? Aí entra nessa questão da educação. São coisas que, obviamente, não poderiam acontecer no trânsito. Né? Que a mulher está dividindo sua atenção Mas ali. isso é falta de compromisso, Caio. Cuidado a com o pessoa próximo não está também. comprometida em fazer a coisa certa.
Eu penso assim. Sim, o trânsito, que você acha disso? Trânsito inclusive, a proposta da pergunta dele, o próprio pedestre não atravessa no local, não espera. E aqui no centro da cidade, nós temos Independência, e ali onde é a Unimed, sinais de 3 tempos. E não tem uma placa. Eu já sei, já para ali, mas tem pessoas que vêm de fora não sabem. Abriu, vai tentando passar. E no cruzamento da Rio Branco com a Unimed, não tem o tempo suficiente para você atravessar. Eu atravesso ali todo dia, 4 vezes por dia. Você falou do tempo de atravessar. O idoso... Nós falamos isso aqui a vida inteira. Entra secretário, volta secretário, fala a mesma coisa. Tem que ter um tempo suficiente. Teve uma reportagem, eu acho que na TV Cultura, que mensuraram o tempo que as pessoas... para atravessar a rua. Ele demora mais tempo, ele não consegue, a arrancada dele é menor. Sinal. Vamos por partes? Vamos por partes aqui. A gente empolga nas perguntas. É muito assunto, lá, então, né? Falar de saúde, educação, transporte e trânsito tem muito assunto. Com certeza. É bom a gente falar sobre isso, porque o trânsito ele é construído sobre um tripé: engenharia, educação e fiscalização. Eu costumo dizer que se todos respeitassem as leis de trânsito, não precisaria da fiscalização, né? Você é um gestor, né, um empreendedor, tem uma equipe subordinada ao seu comando, você determina regras, mas se você não fiscalizar, alguém pode descumprir as regras e prejudicar todo o seu planejamento para construir um bom empreendimento. O trânsito é assim também, existem regras de trânsito, as regras são construídas para garantir segurança das pessoas, né? Mas ninguém quer que haja somente uma segurança com o trânsito todo congestionado. As pessoas precisam de um deslocamento também. Então a gente precisa equilibrar a segurança para o pedestre quando ele vai atravessar a via pública, mas garantir também que os veículos tenham possibilidade de continuar o seu percurso. É necessário haver um equilíbrio nisso. Então isso se constrói com medidas de engenharia de tráfego, se constrói com educação para o trânsito, e a gente pode dizer educação para a mobilidade urbana, porque o pedestre precisa ser educado para o trânsito, né? Trabalho com idosos é extremamente importante por causa da sua redução de mobilidade natural, e a CETRA trabalha com palestras, com instrução, levando recurso visual para o pró-idoso. Na semana passada mesmo nós tivemos um trabalho com eles lá, que é para orientar o idoso quando ele vai fazer essa travessia. Então, a gente precisa que haja a fiscalização pelas câmeras, é um recurso que nós ganhamos, a cidade ganha com isso, porque o objetivo não é arrecadar multa. A nossa intenção é que não haja nenhuma infração. Se não há infração de trânsito, é menos risco de acidente. Se todos respeitarem as regras, as normas de circulação e conduta, nós estamos diminuindo a possibilidade de um acidente, porque esse é o grande mote, inclusive, do Maio Amarelo, né? A gente está no mês de maio e é uma campanha mundial que é para justamente chamar a atenção, amarelo de atenção, chamar a atenção das pessoas para a gravidade dos acidentes de trânsito. Inclusive, a gente vai trazer esse assunto aqui na mesa de debates na semana que vem. Ótimo. Então, só fica ligado pra gente. Precisamos falar, a gente precisa chamar a atenção das pessoas, né, para que cada um possa fazer a sua parte no trânsito, né? O pedestre respeitando o seu espaço e o espaço dos condutores e vice-versa. A relação no trânsito para o pedestre é muito injusta, porque nesse confronto, se a gente pode dizer que existe isso, né, do pedestre com o veículo, quem sempre vai levar vantagem ao veículo. Ainda que um veículo, né, um condutor infrator, avance o sinal vermelho do semáforo e ele seja autuado por aquilo, se a consequência disso é um atropelamento, o maior prejuízo é a vida ceifada no trânsito. E é isso que a gente não quer em hipótese nenhuma. Então, respondendo a sua pergunta, Caio, a gente até acredita que com uma campanha bem forte em relação ao monitoramento pelas câmeras, as pessoas, ainda que por medo da multa, vão evitar o cometimento da infração. O infrator, ele é assim, ele sempre olha para um lado, olha para o outro. Se não tem ninguém olhando, ele faz o que lhe convém naquele momento, sem se preocupar se está desrespeitando uma lei ou não. Agora ele vai ter que olhar para cima, né? Além de olhar para os lados, tem uma câmera vigiando o seu comportamento no trânsito. Sim, vocês já colocam isso em locais estratégicos. É igual a questão dos radares, né? Exato. Os locais mais perigosos, o motorista, por saber que tem aquela fiscalização, ele vai reduzir e, consequentemente, vai evitar que outros problemas aconteçam. Por que vocês, em quais lugares estão essas novas câmeras e por que esses lugares foram escolhidos? Bom, primeiramente, o nosso centro de controle e monitoramento ele já funciona antes da possibilidade de autuar pelas imagens das câmeras.
O objetivo do Centro de Controle e Monitoramento é fazer o monitoramento e controle do trânsito e do transporte nas principais vias da cidade. Então a equipe já trabalhava com esse monitoramento, observando congestionamentos, as causas, se há uma obra, um acidente ou um veículo estacionado de forma irregular, provocando congestionamento, e, através da nossa comunicação via rádio, acionar a equipe de campo para resolver o problema de forma mais rápida e imediata. Então já era um serviço, um ganho para a cidade, com toda a informação em relação ao trânsito, que já era feito antes da possibilidade de fazer a autuação. Né? Não é só serviço de trânsito, acompanhamento das linhas de ônibus com os horários, o tempo de viagem, a ferramenta da plataforma Waze para informar o usuário em tempo real sobre congestionamento nas vias, isso já era feito. E agora a gente ganhou a possibilidade, com a regulamentação do CONTRAN, de fazer a fiscalização de trânsito com a autuação. Então, esse é um ganho para a cidade, para a gente conseguir monitorar e fiscalizar as condutas infracionais no trânsito. São quantas câmeras? São 12 câmeras e os locais foram escolhidos inicialmente por conta do volume de tráfego nesses pontos, é praticamente a região central, né, onde tem muito mais ocorrência desse tipo de situação na cidade. Ok. Nós vamos para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a mesa de debates para falar sobre trânsito aqui em Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. No final do último bloco a gente falou a respeito do tempo de travessia, né? Que quando se chega a uma idade mais avançada, né, Zé Augusto? O arranque é maior. Aí tem uma dificuldade maior, que o Zé Augusto chegou nessa fase, e explicar um pouco... Sou atleta, rapaz, já fiz ginástica hoje, você não fez. Não fiz ainda não, verdade. Poderia explicar pra gente como que esse tempo é calculado, Claro. por que existem pontos de travessia onde que realmente é insuficiente, por que isso não muda? Claro, eu falei no bloco anterior que é necessário haver um equilíbrio, né, para dar prioridade de passagem. O pedestre tem prioridade de passagem, mas o veículo precisa do seu tempo também, porque senão a cidade para, né, e os veículos vão ficar congestionando o centro da cidade. E especialmente na Avenida Barão do Rio Branco, a gente tem a possibilidade dessa travessia ser feita em 2 tempos. Não necessariamente nos pontos de maior fluxo de veículos, o pedestre precisa sair de uma calçada de um lado da Avenida Barão do Rio Branco e no mesmo tempo que é permitido ele atravessar, ele chegar na outra calçada. Ele pode parar nas ilhas e refúgios que são formados ali nos canteiros centrais. Né? A pessoa com um pouquinho mais de lentidão na sua mobilidade pode fazer assim, atravessa até a pista central ali, fica no seu ambiente seguro, né, sua ilha, seu refúgio, e espera o próximo ciclo. A gente percebe que não só o pedestre, mas o motorista também. As pessoas andam com muita pressa na cidade, são muito imediatistas, querem tudo para agora. Isso é um risco muito grande de que a pessoa se envolva num acidente. E a gente vê isso muito, o pedestre, né, tem o ônibus passa na Rio Branco, é o ônibus dele está na calçada. Sai correndo. Ele pensa, poxa, eu vou perder meu ônibus. Ele sai correndo e o semáforo para pedestre está fechado. Né? Tem carro passando ali. Né? Então é perigoso. É necessário que as pessoas tenham calma, paciência, porque a gente está circulando nas ruas, mas a gente precisa evitar o envolvimento em algum acidente. Lembrando sempre que no acidente, a parte mais frágil é sempre o pedestre e pode ser o mais prejudicado quando se envolve num acidente assim. A própria polícia tem a Transitolândia lá que educa as crianças, Isso. né? Então, ao educar a criança, você está educando um pai, uma mãe também numa boa, né? Com certeza. A criança é multiplicadora Ela leva da informação. o recado, né? As crianças são os fiscais dos pais dentro do carro. Né? A criança pede para o pai colocar o cinto, pede para o pai desligar o celular. Então, são os nossos colaboradores nesse processo de educação pelo trânsito. Né? E a CETRA tem trabalhos em escolas. Né? É possível, vocês dão palestra sim, também é possível na escola, acionar orientando? A supervisão de projetos de educação pelo trânsito da CETRA para acioná-los para dar palestra nas escolas. A gente tem feito isso. Às vezes a impaciência das pessoas é de tal forma, entrar e sair, eu moro na Avenida Rio Branco, entrar e sair de carro é uma dificuldade. Então, quem está na rua, né, de carro, a probabilidade de um acidente é maior. Então o pedestre ele não para você entrar na garagem. Eu tenho que entrar na garagem, não tem como. Então eu entro, ele passa na frente, esbarra no carro, quer dizer, as pessoas não param. Aqui no centro, então, eu transito muito por aqui, que eu ando a pé aqui por aqui tudo, as pessoas não param, passa na frente do carro. Então as pessoas, porque quem está na calçada tem uma certa segurança.
Exato. Quem está trafegando com o carro já é mais difícil. E as pessoas não deixam, nesses estacionamentos que tem aqui, é difícil você entrar e sair. É difícil. Agora, tem que ter um bom sentido. O centro da cidade, por exemplo, é um local onde tem muito consultório médico, dentista. Então, às vezes, a pessoa para, o táxi para, nego buzina, aí está uma senhora que sai, tem que tirar o coisa. Então, as pessoas têm que ter realmente um pouco de paciência. E, agora, a única crítica que eu faço é o seguinte, nos sinais de 3 tempos, deveria ter uma placa de 3 tempos. Porque a gente que é motorista entende isso bem. A pessoa que é de fora tem dificuldade. Aí você vai falar, mas o sinal, ele está ali naquela ilha, né? O sinal não abriu, ele não poderia atravessar, mas as pessoas vão... Correm, né, para tentar... E tem um ônibus que ele converge ali para a direita na Independência, na Itamar Franco, abriu o sinal, ele entra. E as pessoas transitando. Há uns dias atrás eu quase presenciei uma cena de um atropelamento que seria bem ruim, assim. Uma senhora, ela simplesmente não viu um ônibus gigante vindo na direção dela. É isso que a gente não quer, né? A gente trabalha, o poder público, a administração pública, né? Trabalha e se esforça para que o produto final seja a preservação da vida. Mas eu creio que todas as pessoas podem colaborar com isso, né? Claro, todo mundo está envolvido nisso. Né? Todos nós somos pedestres. Em algum momento somos pedestres. Então, o nosso trabalho de consciência, né, da política da boa convivência dentro da sociedade, a gente pode ajudar as pessoas. A gente vai ver que um idoso vai atravessar com o sinal vermelho, segura no braço do idoso, espera um instantinho. As pessoas ao redor ali, que estão na rua, podem contribuir para evitar um acidente. Ô Paulo, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, na verdade. Você falou que essas câmeras estão espalhadas principalmente pelo centro da cidade, né? Existe algum profissional que vai agir em parceria com vocês para talvez identificar outros delitos, não só infrações de trânsito, aproveitar esse material também para capturando essas situações? A própria população, as pessoas, o cidadão tem acesso a essas imagens através de um link que é fornecido no site da própria prefeitura. Então é possível o cidadão, né, de tempos em tempos, olhar como é que está o trânsito daquele lugar. E o nosso serviço de monitoramento é justamente para oferecer esse serviço para as pessoas e também para outras secretarias. A gente já tem esse serviço lá no nosso Centro de Controle e Monitoramento, a Guarda Municipal tem acesso às imagens e os fiscais de postura da Secretaria de Atividades Urbanas também têm acesso às imagens e que podem fazer sua fiscalização, seu monitoramento e utilizar dessas imagens para coibir um crime, por exemplo, uma atitude suspeita. A polícia tem usado muito isso em alguns a polícia cidades. tem o olho vivo aqui em Juiz de Fora, né, que não é mas não ela são as mesmas pode usar alguns delitos de criminal. Ela tem isso. Filma continuamente, Paulo? Filma. Ela fica trabalhando 24 horas. 24 horas por dia trabalhando, girando 360 graus. E registra durante um tempo? Tem um espaço de tempo, 10 dias, 15 dias? Fica gravada e arquivada por 30 dias. 30 dias, ok. Mas aí fica armazenado durante 30 dias, mas essas autuações elas podem ser feitas depois do momento que ela acontece? Não, no caso da autuação funciona o seguinte, as câmeras, né, captam a imagem em tempo real, mas funciona diferente do radar. O radar, que é o que mede o excesso de velocidade, em alguns pontos existe aquele radar de tripla função, que além do excesso de velocidade, consegue autuar o avanço do sinal vermelho e a parada sobre a faixa de pedestres, né? Então existem radares. A autuação do radar é uma autuação eletrônica e imediata. O equipamento registra a infração e autua o veículo, depois vai para o processamento. As câmeras não funcionam assim, a imagem é em tempo real, mas é necessário que haja um agente da autoridade de trânsito, a gente tem isso lá no Centro de Controle e Monitoramento, um agente que trabalha atrás das câmeras, né, captando a imagem atrás de um monitor, e quando ele flagra o cometimento de uma infração, ele vai registrar essa infração no auto de infração. Então é necessário que o agente de trânsito veja as imagens em tempo real, né, para fazer a autuação daquele veículo infrator. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Obrigado pelas informações. Quando o assunto é bom, vai depressa, vai rápido. Mais uma vez. Obrigado a vocês. E eu estive rodeado de presenças muito importantes. Eu gostaria também de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. E tem reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde. Você também consegue acompanhar o nosso programa pelas redes sociais, no nosso canal do YouTube ou também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.